Pasta 17. Lei 17. Mantém os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Julgamento. Os homens são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire à mesa. Seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados e eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levada ao extremo, esta estratégia pode intimidar e aterrorizar. A lei observada. Em maio de 1972, o campeão de xadrez Boris Spassky aguardava ansioso seu rival Bob Fischer em Reykjavik, Islândia. O encontro dos dois estava programado para o Campeonato Mundial de Xadrez, mas Fischer se atrasara e a partida estava suspensa por enquanto. Fischer tinha problemas com o tamanho do prêmio em dinheiro, problemas com a forma como o dinheiro seria distribuído, problemas com a logística da prova a ser realizada na Islândia. Ele poderia desistir a qualquer momento. Spassky tentava ser paciente. Seus chefes russos achavam que Fischer o estava humilhando e lhe disseram para ir embora, mas Spassky queria este jogo. Ele sabia que poderia destruir Fischer e nada ia estragar a maior vitória da sua carreira. Parece que todo o nosso trabalho vai dar em nada, Spassky contou a um camarada. Mas o que fazer? É a jogada de Fischer. Se ele vier, nós jogamos. Se não vier, não jogamos. Um homem que está querendo se suicidar tem a iniciativa. Fischer finalmente chegou a Reykjavik, mas os problemas, a ameaça de cancelamento continuaram. Ele não gostou do lugar onde se daria a competição, criticou a iluminação, queixou-se do barulho das câmeras e até detestou as cadeiras em que ele e Spassky se sentariam. Agora a União Soviética tomou a iniciativa e ameaçou retirar o seu jogador. O blefe aparentemente funcionou. Depois de todas aquelas semanas de espera, depois de intermináveis e irritantes negociações, Fischer concordou em jogar. Todos ficaram aliviados, ninguém mais do que Spassky. Mas no dia das apresentações oficiais, Fischer se atrasou muito e no dia em que a competição do século deveria começar, ele se atrasou de novo. Desta vez, entretanto, as consequências seriam graves. Se ele se atrasasse demais, perderia como penalidade a primeira partida. O que estava acontecendo? Estaria ele fazendo algum jogo de nervos? Ou Bob Fischer estava simplesmente com medo de Boris Spassky? Os grandes mestres reunidos ali, e Spassky começaram a achar que o garoto do Brooklyn estava sofrendo de uma terrível tremedeira. Às 5h09, Fischer apareceu, exatamente 1 minuto antes de ser cancelado o jogo. A primeira partida de um torneio de xadrez é crítica, porque é ela que dá o tom do que vai acontecer nos meses seguintes. Costuma ser uma luta lenta e tranquila, com os dois jogadores se preparando para a guerra e tentando entender as estratégias um do outro. Esta partida foi diferente. Fischer fez uma jogada horrível logo no início, talvez a pior da sua carreira, e quando Spassky o encurralou, ele pareceu desistir. Mas Spassky sabia que Fischer jamais desistia. Mesmo diante de um xeque-mate, ele lutava até ao amargo fim, deixando o adversário exausto. Desta vez, entretanto, ele parecia resignado. Então, de repente, ele surgiu com uma jogada ousada que deixou a sala em alvoroço. O movimento chocou Spassky, mas ele se recuperou e conseguiu vencer a partida. Mas ninguém conseguia entender o que Fischer estava querendo. Tinha perdido deliberadamente? Ou estava confuso, desconcertado, até maluco, alguns pensaram. Depois da sua derrota no primeiro jogo, Fischer reclamou mais alto ainda da sala, das câmeras e de tudo mais. Também não apareceu no segundo jogo. Desta vez, os organizadores disseram basta. Ele foi multado. Ele já estava perdendo de 2-0, posição da qual ninguém saiu para vencer um campeonato de xadrez. Fischer estava nitidamente perturbado, mas no terceiro jogo, como todas as testemunhas se lembram, ele tinha uma expressão feroz no olhar, um ar que preocupou nitidamente Spassky.
E apesar da cova que cavara para si próprio, ele parecia extremamente confiante. Fez o que pareceu mais um grande disparate, como no primeiro jogo, mas no seu ar arrogante, Spassky farejou uma armadilha. Apesar das desconfianças dos russos, ele não conseguia imaginar que armadilha era aquela, e sem ele nem perceber como, Fischer lhe deu um checkmate. De fato, as táticas pouco ortodoxas de Fischer tinham deixado o adversário exasperado. No fim do jogo, Fischer deu um salto e saiu correndo, gritando para seus confederados e batendo com um punho na mão espalmada. "Estou esmagando-o com a força bruta!" Nas partidas seguintes, Fischer fez jogadas que ninguém jamais o vira fazer antes, movimentos que não eram de seu estilo. Spassky então começou a errar. Depois de perder a sexta partida, ele começou a chorar. Um grande mestre disse: depois disso, Spassky deve se perguntar se é seguro para ele voltar para a Rússia. Depois do oitavo jogo, Bob Fischer o estava hipnotizando. Ele decidiu não olhar Fischer nos olhos. Perdeu da mesma forma. Depois do 14º jogo, ele pediu uma reunião com a equipe e anunciou: "Estão tentando controlar a minha mente." Ele queria saber se tinha alguma droga no suco de laranja que bebiam na mesa de xadrez. Talvez tivessem soprado no ar alguma substância química. Finalmente, Spassky acusou em público a equipe de Fischer de colocar alguma coisa na sua cadeira para perturbá-lo mentalmente. A KGB entrou em alerta. Boris Spassky estava deixando a União Soviética numa situação complicada. As cadeiras foram retiradas e examinadas com raio-x. Um químico não encontrou nada de diferente nelas. De fato, só acharam 2 moscas mortas num equipamento de iluminação. Spassky começou a se queixar de alucinações. Tentou continuar jogando, mas sua mente estava confusa. Ele não podia continuar. No dia 2 de setembro, ele entregou os pontos. Embora ainda relativamente jovem, jamais se recuperou desta derrota. Interpretação. Nos jogos anteriores com Spassky, Fischer não tinha se saído bem. Spassky tinha uma incrível habilidade para entender e usar a estratégia do adversário contra ele mesmo. Adaptável e paciente, ele montava ataques que derrotariam não em 7 movimentos, mas em 70. Ele sempre derrotava Fischer porque previa os movimentos com muita antecedência e porque era um brilhante psicólogo que jamais perdia o controle. Um mestre disse: ele não procura apenas o melhor movimento, ele procura o movimento que vai perturbar o homem com quem está jogando. Fischer, entretanto, finalmente compreendeu que esta era uma das chaves do sucesso de Spassky. Ele jogava com a sua previsibilidade, derrotando com o seu próprio jogo. O que Fischer fez no campeonato foi procurar tomar ele mesmo a iniciativa e manter Spassky desequilibrado. Nitidamente, a interminável espera teve o seu efeito na psique de Spassky. Mais eficaz que tudo, entretanto, foram os erros deliberados de Fischer e a sua aparência de não ter uma estratégia clara. De fato, ele estava fazendo o possível para embaralhar os seus antigos padrões, mesmo que isso significasse perder a primeira partida e ser eliminado da segunda. Spassky era conhecido por seu sangue frio e equilíbrio mental, mas pela primeira vez na vida ele não conseguiu entender o seu adversário. Foi lentamente desmoronando até que no fim era ele que parecia maluco. O xadrez contém a essência da vida. Primeiro, porque para vencer você tem que ser extremamente paciente e previdente. Segundo, porque o jogo se baseia em padrões, sequências inteiras de movimentos que já foram feitos antes e continuarão sendo feitos, com ligeiras alterações, em qualquer jogo. O adversário analisa os padrões que você está usando e os aproveita para tentar prever os seus movimentos. Não lhe dando nada de previsível em que basear a sua estratégia, você consegue uma grande vantagem. No xadrez, como na vida, quando não conseguem imaginar o que você está fazendo, as pessoas ficam em estado de terror, aguardando, incertas, confusas. A vida na corte é um jogo de xadrez sério e melancólico, onde temos que colocar em formação nossas armas e batedores, criar um plano, persegui-lo e nos defender do plano do nosso adversário.
Às vezes, entretanto, é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível. Jean de la Bruyère, 1645-1696. As chaves do poder. Nada é mais aterrorizante do que o repentino e imprevisível. Por isso tememos tanto os terremotos e tornados. Não sabemos quando eles vão acontecer. Depois do primeiro, esperamos aterrorizados o segundo. Em grau menor, é assim que o comportamento humano imprevisível atua sobre nós. Os animais têm um padrão fixo de comportamento, por isso é possível caçá-los e matá-los. Só o homem tem a capacidade de alterar conscientemente o seu comportamento, de improvisar e se livrar do peso da rotina e do hábito. Mas a maioria dos homens não percebe esse poder, preferem o conforto da rotina, da natureza animal que os faz repetir sempre as mesmas ações compulsivamente várias vezes. Agem assim pela lei do menor esforço e porque se enganam achando que se não perturbarem ninguém, ninguém o perturbará. Compreenda, a pessoa com poder infunde um certo medo ao perturbar deliberadamente as pessoas à sua volta, mantendo a iniciativa do seu lado. Às vezes você precisa atacar de repente, deixar os outros tremendo, quando menos esperam por isso. É um artifício usado pelos poderosos há séculos. Filippo Maria, o último dos duques Visconti de Milão, na Itália, do século XV, fazia conscientemente o contrário do que se esperava dele. Por exemplo, às vezes ele enchia de atenções um cortesão, e aí, quando o homem já estava começando a achar que ia ser promovido, de um momento para o outro ele passava a tratá-lo com o maior desprezo. Confuso, o homem deixava a corte, mas o duque de repente se lembrava dele e voltava a tratá-lo bem. Duplamente confuso, o cortesão ficava imaginando se o duque não teria achado óbvia e ofensiva demais a sua suposição de que seria promovido, e começava a se comportar como se não esperasse mais tal honra. O duque o repreenderia por falta de ambição e o mandaria embora. O segredo para se lidar com Filippo era simples: não pretender saber o que ele quer, não tentar adivinhar o que lhe agrada, nunca forçar a sua vontade, simplesmente ceder à vontade dele. Depois, esperar para ver o que acontece. No meio da confusão e da incerteza gerada por ele, o duque governava supremo, incontestável e em paz. A imprevisibilidade é com frequência a tática do mestre, mas o pobre diabo também pode usá-la com grande eficácia. Se você estiver em minoria ou encurralado, faça uma série de movimentos imprevisíveis. Seus inimigos ficarão tão confusos que se retrairão ou cometerão um erro tático. Na primavera de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Stonewall Jackson, com um exército de 4.600 soldados confederados, estava atormentando os exércitos maiores da União no Vale Shenandoah. Enquanto isso, não muito longe dali, o general George Brighton McClellan, chefiando um exército de 90.000 soldados da União, saía de Washington marchando para o sul a fim de cercar Richmond, na Virgínia, a capital confederada. Durante aquela campanha, Jackson várias vezes saiu com seus soldados do Vale Shenandoah e depois voltou. Seus movimentos não faziam sentido. Estaria ele se preparando para ajudar a defender Richmond? Estaria marchando sobre Washington agora que a ausência de McClellan a deixara desprotegida? Dirigia-se para o norte para arrasar tudo por lá? Por que o seu pequeno exército se movia em círculos? Os movimentos inexplicáveis de Jackson fizeram os generais da União retardarem a marcha sobre Richmond, enquanto aguardavam para descobrir o que ele estava tramando. Nesse meio tempo, o Sul conseguiu enviar reforços para a cidade. Uma batalha que poderia ter esmagado a Confederação se transformou num empate. Jackson usou esta tática repetidas vezes ao enfrentar forças numericamente superiores. Desoriente, confunda e surpreenda o inimigo sempre, se possível, dizia ele. Essas táticas vencerão sempre e um pequeno exército será capaz, portanto, de destruir outro maior. Esta lei se aplica não só à guerra,
mas às situações do cotidiano. Os outros estão sempre tentando entender o motivo das suas ações e usar a sua previsibilidade contra você. Faça um movimento totalmente imprevisível e os colocará na defensiva. Sem entender nada, eles ficam aflitos e nesse estado é fácil intimidá-los. Pablo Picasso disse certa vez: o melhor cálculo é a ausência de cálculo. Quando você alcança um certo grau de reconhecimento, os outros em geral imaginam que se você faz alguma coisa, deve ser por um motivo inteligente. Portanto, é tolice planejar com muito cuidado e antecedência os seus movimentos. É melhor agir caprichosamente. Durante uns tempos, Picasso trabalhou com o marchand Paul Rosenberg. Deixava-o livre para vender seus quadros, mas um dia, sem nenhum motivo aparente, ele disse ao sujeito que não lhe daria mais nenhuma obra para vender. Segundo Picasso, Rosenberg ficou 48 horas tentando imaginar por que eu estaria reservando peças para um outro marchand. Eu continuava trabalhando e dormindo, e Rosenberg imaginando. 2 dias depois ele voltou, nervoso, ansioso, dizendo: afinal de contas, caro amigo, você não me abandonaria se eu lhe oferecesse tudo isso, dizendo uma quantia substancialmente maior por esses quadros em vez do preço que estou acostumado a pagar, não é mesmo? A imprevisibilidade não é apenas um instrumento de terror. Embaralhando seus padrões diariamente, você agita as coisas e estimula o interesse. As pessoas falarão de você, atribuirão motivos e darão explicações que nada têm a ver com a verdade, mas estarão sempre pensando em você. No final, quanto mais caprichoso você parecer, mais respeito conquistará. Só os extremamente subordinados agem de maneira previsível. Imagem: o ciclone. Não se pode prever uma ventania, mudanças repentinas no barômetro, alterações inexplicáveis na direção e velocidade. Não há defesa, um ciclone semeia terror e confusão. A autoridade. O governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada. É tão inexplicável que não se sabe onde buscá-lo. Ele repousa na inação lá em cima e seus ministros tremem cá embaixo. Han Fei-tzu, filósofo chinês, século III a.C. O inverso. Às vezes, a previsibilidade funciona a seu favor. Criando um padrão com o qual as pessoas se sintam à vontade, você as deixa anestesiadas. Elas armam tudo de acordo com o que sabem sobre você. Essa tática pode ser útil de várias maneiras. Primeiro, é uma cortina de fumaça, uma fachada confortável por trás da qual você poderá enganar os outros. Segundo, permite que você, em raras ocasiões, faça algo totalmente contrário ao padrão, perturbando de tal forma o adversário que ele desmonta sozinho. Em 1974, Muhammad Ali e George Foreman estavam prestes a se enfrentar numa luta do Campeonato Mundial de Boxe, de pesos pesados. Todos sabiam o que ia acontecer. O grandalhão George Foreman tentaria acertar um nocaute enquanto Ali dançaria ao seu redor, até ele ficar exausto. Era assim que Ali lutava, esse era o seu padrão. E há 10 anos ele fazia a mesma coisa. Mas, neste caso, isso parecia dar a Foreman uma vantagem. Ele tinha um soco devastador, e se esperasse, mais cedo ou mais tarde, Ali teria de se aproximar. Ali, mestre e estrategista, tinha outros planos. Nas entrevistas coletivas antes da grande luta, ele disse que ia mudar de estilo e socar Foreman. Ninguém, muito menos Foreman, acreditou. O plano era um suicídio. Ali estava brincando, como de costume. Mas aí, antes da luta, o treinador de Ali afrouxou as cordas do ringue, como é hábito fazer quando um boxeador pretende ser muito agressivo. Ninguém, entretanto, acreditou na manobra. Só podia ser uma armação. Para espanto de todos, Ali fez exatamente o que tinha dito. Enquanto Foreman esperava que ele começasse a dançar ao seu redor, Ali partiu direto para cima dele e lhe deu um soco, e perturbou totalmente a estratégia do adversário. Confuso, Foreman acabou exausto, não corria atrás de Ali, mas disparava socos feito um desvairado, recebendo outros tantos de volta. Finalmente, Ali acertou um cruzado de direita drástico que nocauteou Foreman.
O hábito de supor que o comportamento de uma pessoa se ajustará sempre aos seus padrões anteriores é tão arraigado que nem mesmo Ali, anunciando uma mudança de estratégia, conseguiu alterar isso. Foreman caiu numa armadilha, a armadilha sobre a qual tinham lhe avisado. Atenção! A imprevisibilidade às vezes é um tiro que sai pela culatra, especialmente se você estiver numa posição inferior. Há ocasiões em que é melhor deixar as pessoas ao seu redor se sentindo à vontade e tranquilas. O excesso de imprevisibilidade é visto como sinal de indecisão ou até de algum problema psíquico mais grave. Os padrões têm um poder muito grande e, se você os quebra, pode deixar as pessoas assustadíssimas. Deve-se ter bom senso ao usar esse poder.